Olá! Vamos mergulhar num assunto que está mudando as regras do jogo no Brasil: a grande reforma tributária. É uma das transformações mais profundas que o nosso sistema de impostos já viu. E nesta análise, vamos usar esses slides para deixar tudo bem claro, entender o que de fato está mudando e por que isso é tão importante para a economia e para o dia a dia de todo mundo. E para a gente começar, é fundamental entender o porquê de tudo isso. Essa citação aqui, olha, resume perfeitamente a raiz do problema. O sistema atual não é só confuso, ele é caro e acaba funcionando como um freio de mão puxado para a economia do país. Por isso a urgência dessa reforma. Então, antes de falar da solução, vamos entender melhor o tamanho do desafio. A gente precisa conhecer os detalhes desse labirinto de impostos que tanto empresas quanto consumidores precisam enfrentar todos os dias. E o cenário atual é basicamente este que o slide mostra: um emaranhado de 5 impostos diferentes só sobre o consumo. Tem imposto federal, como o PIS, COFINS e IPI, tem o estadual, o famoso ICMS, e o municipal, o ISS, cada um com suas próprias regras, suas alíquotas. É uma complexidade que, francamente, gera muita dor de cabeça e custo. Ok, agora vamos para a parte boa. A solução. A ideia central por trás da reforma é justamente essa que o título diz, uma grande simplificação. É trocar essa teia toda por uma abordagem muito mais moderna, muito mais direta. E aqui está, talvez, o slide mais importante de todos. É o coração da mudança. A gente sai daquela sopa de letrinhas, PIS, COFINS, ICMS, ISS e parte do IPI, para chegar em apenas 2 grandes impostos: a CBS, que é a parte federal, e o IBS, que unifica o estadual e o municipal. De 5 para 2, simples assim. Mas o que é esse tal de Viva Dual? Bom, é um modelo de imposto sobre o valor agregado que é padrão na maioria dos países desenvolvidos. Ele é dual porque é dividido em 2 frentes: a CBS, controlada pela União, e o IBS, que vai ser gerenciado de forma conjunta por estados e municípios. A grande sacada aqui é criar regras padronizadas para o país inteiro. Certo, já sabemos o que vai mudar, mas como isso vai funcionar na prática? Existem 3 princípios, 3 pilares que fazem esse novo sistema ser completamente diferente e, na teoria, bem mais eficiente. O primeiro princípio muda tudo. A tributação agora é no destino. Hoje, o imposto fica, em grande parte, com o Estado que produz. Com a reforma, o dinheiro vai para o Estado onde o produto é consumido. E por que isso é tão importante? Porque a ideia é acabar com a famosa guerra fiscal, aquela disputa entre Estados para atrair empresas com benefícios tributários, o que muitas vezes gera um desequilíbrio enorme. O segundo princípio é o do cálculo por fora, e esse todo mundo vai ver na nota fiscal. Hoje o imposto está escondido dentro do preço, e a gente paga imposto sobre imposto sem nem saber. Com a reforma, o valor do tributo vai aparecer separado. Fica muito mais transparente, né? A gente vai saber exatamente quanto do preço é produto e quanto é imposto. E o terceiro pilar é a não cumulatividade plena. Traduzindo, uma empresa vai poder usar todo o imposto que pagou nos seus insumos como crédito. Isso acaba com o chamado efeito cascata, que é quando o imposto de uma etapa da produção vira custo para a etapa seguinte, inflando o preço final numa bola de neve. E olha que interessante essa inovação que o slide mostra: o split payment, ou pagamento dividido. A ideia é genial. Quando alguém fizer um pagamento eletrónico, o próprio sistema já vai separar as coisas. Uma parte do dinheiro, o imposto, vai direto para o governo, a outra parte vai para o vendedor. É a arrecadação em tempo real, o que deve diminuir a sonegação e a burocracia. Mas claro, uma mudança desse tamanho não acontece do dia para a noite. É preciso um período de adaptação. Agora vamos ver como essa transição vai acontecer de forma gradual ao longo de quase 10 anos. O pontapé inicial vai ser em 2026, com um ano de teste. Vão ser criadas alíquotas bem baixinhas, simbólicas, só para calibrar o sistema. E o mais importante, o valor pago nesse teste poderá ser usado para abater o PIS e a COFINS. Então não vai ser um custo a mais nesse primeiro momento. E aqui está o mapa completo da transição. Depois do teste em 2026, PIS e COFINS já são zerados em 2027, aí de 2029 a 2032 a gente entra numa fase de dupla circulação, os impostos antigos, ICMS e ISS, vão diminuindo aos poucos, enquanto o novo IBS vai aumentando, até que finalmente, em 2033, o sistema novo assume 100% e o antigo é extinto. Tudo bem, já entendemos a teoria e o cronograma. Mas, no fim das contas, como é que essa mudança toda afeta a vida real, o bolso das pessoas e a operação das empresas? Existem vários impactos diretos. Um deles é o cashback. Famílias de baixa renda vão receber de volta parte do imposto pago em itens essenciais, como o gás de cozinha.
Outro é o imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, que vai taxar mais produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Para as empresas, a apuração do imposto deve ficar muito mais fácil, quase automática. E claro, vale dizer que regimes especiais como o Simples Nacional vão ser mantidos e adaptados. A promessa da reforma é, sem dúvida, um futuro mais simples, mais transparente e mais justo para o sistema tributário brasileiro. O caminho até lá é longo e vai exigir adaptação de todo mundo, claro. A grande questão que fica no ar é: será que, ao final dessa jornada, o Brasil vai ter finalmente alcançado a tão sonhada simplificação?